Olá, meus queridos irmãos, ouvintes e internautas, eu quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor. Sou o pastor Antônio Araújo, membro da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul, presidida pelo pastor Marcos Marim. E nós estamos aqui para ministrar a última aula desse trimestre, aula de número 13. E o tema é a verdadeira identidade do cristão. Você é o nosso convidado especial a participar conosco aqui desta sala de aula virtual e também a estar conosco no templo. Nós teremos aula logo mais às 8h30 da manhã deste domingo, onde esse tema será abordado em detalhes pelo professor Luiz Carlos Giovanni, que estará ministrando esta maravilhosa aula. Então, nós, para ganharmos tempo, vamos já trazer os slides para a nossa reflexão. Então, nós estamos aí ainda dentro do tema, os valores do Reino de Deus, e com foco na relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos nossos dias. E nós estamos aqui na 13ª aula, e falaremos sobre a verdadeira identidade do cristão. Então, esta aula está subdividida em 3 partes. A condenação dos falsos seguidores de Jesus, em quem estamos alicerçados, e terceira e última parte, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Então vamos para o nosso textuário. Deixa eu liberar aqui um pouquinho, para que nós possamos enxergar melhor aqui nosso slide. Muito bem. Então temos aqui o nosso textuário. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. E a verdade prática, nós temos, essa verdade prática é um suprassumo da aula toda, Quando concluirmos a aula, nós podemos sintetizar nesta frase: no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Então, meus queridos, vamos lá para a leitura bíblica em classe que nós vamos ler em São Mateus capítulo 7. Você tem uma Bíblia? Abra sua Bíblia, pega sua Bíblia e vamos ler juntos, tá certo? Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 27. Então vamos ler os 2 primeiro. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículos 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato,
que edificou a sua casa sobre a areia. E último versículo 27, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, a sua ruína. Então, meus queridos, temos aí o texto principal da nossa reflexão neste domingo maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Nesta aula nós temos 3 objetivos a alcançar. O primeiro é explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Segundo, conscientizar sobre em quem estamos alicerçados. Terceiro, compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. Muito bem. Então, chegamos à última aula, a respeito do Sermão do Monte, e a sua mensagem, meus queridos, é conclusiva. Nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Você deve fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que esta diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Eu sempre gosto de citar aquele versículo que nós lemos no Apocalipse, no livro das Revelações, no capítulo 1, versículo 3, onde nós lemos: bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que guarda os escritos desta profecia, porque os tempos estão próximos. Então, meus queridos, Jesus Cristo está às portas para arrebatar a sua igreja e muitas pessoas não estão percebendo. Então, meus queridos, vamos adentrar aqui ao assunto, a condenação dos falsos seguidores. Nós vamos ler algum texto, na Palavra de Deus. E se você tem uma Bíblia aí, você pode nos acompanhar. Muito bem, nós estamos aqui na primeira parte, onde nós estamos refletindo sobre uma fé só de palavra. Nós lemos em São Mateus, no capítulo 7, versículo 1, nem todo que me diz Senhor, Senhor, será salvo, mas aquele que faz a vontade de Deus. Não é isso que nós lemos na Palavra de Deus? Então, meus queridos, aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 20, nós lemos: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então, nós não podemos ficar atrelados àquela filosofia de que faça o que eu mando e não faça, aliás, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Há muitas pessoas que vivem essa religiosidade, só que é a religiosidade da incompetência. Por quê? Como é que eu vou fazer como os sacerdotes faziam lá no século apostólico, colocar carga sobre os ombros das pessoas que eles mesmos não queriam carregar? Não é mesmo? Então, eu não tenho autoridade para exigir nada de ninguém, algo que eu não faça, que eu não pratique, que eu não viva, que eu não creio. Então, meus queridos, viver uma fé só de palavra é vã. Ter uma religião, para dizer que tem uma religião, mas você não vê nada de consistente, de acordo com a carta do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago exemplifica: se a pessoa tem fome, você tem que dar o pão. Se a pessoa tem frio, você tem que dar a vestimenta. Se a pessoa tem sede, você tem que dar água. Não adianta você fazer uma oração fervorosa e dizer: vai em paz.
Então, meus queridos, nós não temos como materializar a nossa fé se nós não praticarmos isso. Tem pessoas que não gostam de ir no templo para adorar a Deus. Ir no templo é materializar a fé. Como que você fala, não, eu creio em Deus, eu sou um cristão, e você não vem em templo nenhum? Você não faz uma oração, você não agradece, não é verdade? Eu não estou dizendo que você faz isso, mas não há como você provar que tem fé em Deus se você não materializar isso nas suas atitudes, nos seus atos, na sua liberalidade de auxiliar os necessitados. Então, uma fé só de palavra é vã. Uma religião só de palavra é vã. Então, os milagres, meus queridos, não transformam o caráter, né? Os milagres não transformam o caráter. Eu gostaria de compartilhar convosco um texto na Palavra de Deus que nós lemos aqui na nossa lição da Escola Dominical, 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Vamos procurar aqui na nossa Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 4. Você pode aí procurar na sua Bíblia. Então vamos ler aqui, versículo 20, diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Nós já lemos esse texto no decorrer da semana. Então, meus queridos, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Nós precisamos ter virtude. Nós temos que materializar isso. É aquilo que nós falamos na primeira parte, uma fé sem palavra, certo? Então, os milagres não transformam, certo? O caráter de ninguém. Eu quero aqui exemplificar que a minha mãe, antes de se converter, ela era fumante. Ela fez várias vezes promessa, mas nunca foi liberta. E ela se converteu. Quando ela se converteu, com 3 dias que a igreja orava a favor da libertação da minha mãe, ela abandonou totalmente o vício de fumar, até que passou para a eternidade, ela não fumava mais. Então, meus queridos, por outro lado, eu residi na cidade de Palotina, no Paraná, e lá nós tivemos uma festa e várias pessoas vieram lá convidadas pelos irmãos da igreja. E veio uma pessoa aleijada que usava muleta. Essa pessoa, no momento da oração, ela foi curada, foi liberta, se levantou sem as muletas e caminhou. E no outro dia, ela veio no templo para agradecer à igreja. Agradecer a Deus, não à igreja. E nunca mais voltou. Então veja, os milagres não convertem ninguém, não transformam o caráter de ninguém. Tá certo? Então, o que transforma é a palavra de Deus, é a fé na palavra de Deus. Né? Nós temos aqui um outro texto bíblico em São Lucas, do capítulo 11, versículo... São Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. Vamos ver aqui, capítulo 11, 27 e 28. 27. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, diz assim: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Me parece que esse texto aqui não era o texto que eu queria ler. Eu li em Coríntios e é em Lucas. Me perdoe. Lucas capítulo 11. Então vamos aqui buscar o Lucas, né? Vamos ver aqui, buscando o nosso escritor, doutor Lucas, capítulo 11, versículos 27
e 28, nós lemos assim: E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxeste e os peitos em que mamentaste, ou mamaste, né? Versículo 28. Mas ele lhe disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, meus queridos, Jesus Cristo não está interessado em elogios, né? Tem pessoas que gostam de elogiar a mãe da gente, o pai da gente, a própria pessoa, certo? Para fazer uma média ali do politicamente correto. Mas Jesus Cristo não tem esse negócio de politicamente correto, não. Tá certo? O que ele quer é que as pessoas ouçam e guardem a palavra de Deus. Foi esta a declaração que ele fez para aquela mulher que o elogiou a mãe de Jesus, certo? Então, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, os milagres, eles não transformam o caráter. Então, Jesus estava ali fazendo milagres e aquela pessoa viu que Jesus estava fazendo um milagre, né? E elogiou, né, a mãe de Jesus e elogiou Jesus. Muito bem. Mas isso não quer dizer que a gente não possa elogiar as pessoas. Nós elogiamos Jesus, sim. Ele é digno de todo elogio, não só de elogio, mas de louvor, de adoração. E nós nos submetemos a Ele por amor. E fazendo a vontade do Pai. Muito bem. Fazendo a vontade do Pai. Aqui no versículo 21 da nossa leitura, nós lemos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então não adianta ficar orando 24 horas e não cumpre com o que a palavra de Deus estabelece para que seja cumprido. Isso é sacrifício de tolo, tá certo? Então tem pessoas que gostam de fazer sacrifício, né? Tem até aqueles que fazem autoflagelação, porque tem que destruir a carne, né? Mas não é isso que a palavra de Deus nos instrui, não, meus queridos. Muito bem, vamos passar para a parte 2. Em quem estamos alicerçados, né? O alicerce começa pelo ouvir. Não é isso que nós lemos na palavra de Deus? O alicerce começa pelo ouvir. E todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, este tem a vida eterna. Então, o alicerce começa pelo ouvir. Eu gosto sempre de fazer menção daquele texto bíblico lá no livro das Revelações, capítulo 1, versículo 3, onde nós lemos: Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, e bem-aventurado o que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo está em eminência, está voltando para arrebatar a sua igreja, queridos. E muitas pessoas vão ser surpreendidas, porque eles ouvem a palavra, são bem-aventurados, certo? E eles também lêem, são também bem-aventurados, mas não guardam. Então, queridos, é necessário que guardemos a palavra de Deus, coloquemos ela em prática, não é isto? Então, meus queridos, a importância do bom alicerce, tá certo? Então, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Este é o homem prudente.
edificou a casa sobre a rocha. Mas aquele insensato, aquele imprudente, edificou a sua casa sobre a areia. Quando vem o vendaval, quando vem a chuva, leva a casa embora. Não é isto? Nós estamos falando das coisas espirituais, mas também isso na vida material é verdadeiro, certo? Mas o que nós estamos falando é da casa espiritual que edifica em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular de todo edifício espiritual, não é isso? Então, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tá certo? Ainda tem um outro texto aqui que eu queria compartilhar convosco, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e versículo 10, onde nós lemos: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Aqui ele estava dando instrução para os obreiros, certo? Porque Paulo não era um pastor que presidia a igreja local, tá certo? Ele trabalhava mais no serviço missionário. E ele estabelecia presbíteros, anciãos, pastores nas cidades. Mas quem dava os alicerces iniciais era Paulo. E ele falou: olha, eu lancei os alicerces, agora veja como edifica o prédio aí. O prédio físico, o prédio espiritual, o prédio da igreja, tá certo? Porque nós somos como se fosse um tijolo no templo da igreja, certo? Na verdade, nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é cabeça, certo? E nós somos seus membros em particular. Então, às vezes a pessoa quer ver Jesus Cristo. Quando você vê a igreja, a verdadeira igreja, você vê o corpo de Cristo, tá certo? Porque a cabeça está nos céus. Por quê? Porque esta igreja pratica a palavra de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, vive de acordo com a orientação de Jesus Cristo. Tá certo? Muito bem. Então, falamos sobre o alicerce, a relevância do praticar. Nós já salientamos, inclusive, o texto bíblico lá do livro das Revelações, onde fala: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que pratica. Então, aí está a importância de praticar. Nós temos um outro texto bíblico aqui em São Mateus 7, 24 e 26. E aquele que ouve estas minhas palavras, né? E aquele que ouve estas minhas palavras, né? Eles são as pessoas bem-sucedidas, segundo a palavra de Deus, né? Então, vamos ler aqui São Mateus 7, 24. São Mateus, capítulo 7. São Mateus, capítulo 7. São Mateus, capítulo 7, 24. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, a relevância de praticar. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Muito bem, vamos para a parte 3. Jesus, a nossa verdadeira identidade. Glória a Deus. Eu me sinto muito feliz
de ler a palavra de Deus, de ministrar a palavra de Deus, né? Espero que você esteja se deleitando, né, com os comentários que fazemos aqui sobre o ensino da palavra de Deus. Então, Jesus, o nosso maior pregador. Ninguém ensinou tanto quanto Jesus. E Jesus não só ensinou, mas Jesus fez milagres. Jesus matou a fome dos famintos, a sede dos sedentos. Vocês se lembram da multiplicação dos pães e dos peixes? Vocês se lembram da mulher samaritana que estava tirando água para matar a sede física e acabou não só matando a sede física, mas também espiritual? Porque ele disse: desta água que eu lhe der, saltará fonte para a vida eterna, e quem beber desta água nunca mais terá sede. Não é maravilhoso isto? Então, Jesus é o nosso maior pregador. Glória a Deus. A autoridade do ensino de Cristo. A autoridade do ensino de Cristo. Então, nós lemos aqui São João 10:18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Do que ele estava falando? Da sua própria vida. Porque ninguém tirava a vida dele sem ele permitir. Na verdade, o Pai permitir, porque ele estava na condição humana enquanto estava aqui na Terra. Todavia, ele era 100% humano e 100% divino. Meus queridos, e ele diz assim: tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, a vida. E ele fez isso. A sua pregação, meus queridos, não era somente de palavra. Ele não ressurgiu no terceiro dia, depois de crucificado, depois de sepultado, com uma tábua de pedra sobre o túmulo, não foi revolvido, e ainda tinha guarda vigiando lá. E adiantou alguma coisa? Os guardas vigiarem o túmulo dele? Não. Ele tirou a pedra do túmulo e saiu. E depois se apresentou lá. Né? Se apresentou lá a Maria. Né? E isso é muito maravilhoso, né? E várias pessoas viram, não foi só uma das mulheres, mas várias viram, os discípulos viram e testemunharam a respeito disso. Esse sim tem autoridade, né? Esse ensina com autoridade. Meus queridos, nós quando pregamos o Evangelho, não pregamos o nosso próprio Evangelho, nós somos embaixadores do reino de Deus. O embaixador não fala em nome próprio, ele fala no nome da autoridade que lhe nomeou embaixador, no nome de um governo que lhe nomeia embaixador. E nós somos embaixadores do reino dos céus, nomeado por Jesus Cristo, credenciado por Jesus Cristo, ungido por Jesus Cristo. É por isso que nós ministramos aqui a palavra de Deus, mas a palavra não é nossa. A autoridade não é nossa. Quando nós oramos e as pessoas são libertas da enfermidade ou de algum problema diferente de enfermidade, são libertas, não é porque nós somos poderosos na oração, não, é porque nós fazemos em nome de Jesus. Evidentemente que nós temos que ter a nossa vida consagrada diante do altar de Deus. Nunca sair da comunhão. Meus queridos, a autoridade do ensino de Jesus consiste nas palavras e na materialização dela. Jesus como nossa identidade. Então, quando nós lemos aqui na primeira carta universal de São João, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, meus queridos,
Há muitas coisas que nós conhecemos aqui do nosso futuro que o mundo não conhece, os incrédulos não conhecem, as pessoas não convertidas não conhecem, muito menos os ateus. Tá certo? Então, mas vai chegar o momento que será manifesto depois que a igreja for arrebatada e nós formos residir na Nova Jerusalém, que vai descer dos céus, de acordo com o livro das Revelações, que é o Apocalipse, tá certo? Então, nós viremos e seremos auxiliares no julgamento das nações. Aí as pessoas vão dizer, esse é aquele povo que estava lá em Dourados, que estava lá em Campo Grande, que estava lá em São Paulo, que estava pregando na internet, na televisão, nas praças. Agora eu entendi o que eles falavam. Só que agora nós estamos de um lado e eles estão do outro lado. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem da Palavra de Deus, o ensino da Palavra de Deus, e possa compreender, né, a verdadeira identidade do cristão. Possa compreender, né, que as pessoas, né, que são falsos seguidores serão condenados. E que nós estamos alicerçados na Palavra de Deus, de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, queridos, é a nossa verdadeira identidade. Muito bem, estamos caminhando aqui para o final e queremos informar que nós já temos aqui o nosso material de estudo do próximo trimestre, que começa no próximo domingo. Passe ali no templo, na rua Rael Bonfacker 2220, fala com o presbítero Jean e pega a tua lição, adquira a tua lição, tá certo? Se você quiser uma lição, não pode adquirir, fala comigo lá no templo e nós vamos adquirir e dar de presente para você. Nós queremos que você aprenda, tá certo? E o tema do próximo trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós estamos vivendo momentos complexos, né, queridos? Tem um monte de coisa acontecendo aí. A gente às vezes evita comentar, né, porque o nosso foco é o Evangelho. Mas coisa da política, coisa da administração pública, tá certo? Nós temos que estar atento àquilo que a Palavra de Deus nos ensina para nós nos livrarmos desses maus administradores. Vamos ter cuidado, queridos. A igreja está em ataque constante. Por isso que nós vamos estudar sobre esse tema, os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está voltando, queridos. Então, vá ao templo, adquira a sua lição. Vamos aprender juntos, tá certo? Eu quero passar para você a nossa agenda semanal de atividades da Assembleia de Deus Missões em Dourados. Então, na segunda-feira, nós temos aula do curso de Teologia, às 19 horas no templo. Terça-feira, culto de oração e ensino. Nesses dias, eu estou participando de um curso à noite, então não tenho me reunido às terças-feiras, tá certo? Quinta-feira tem o culto público da União Feminina, dirigido pelas nossas irmãs. Na sexta-feira temos o ensaio da nossa orquestra. E no domingo pela manhã, como hoje, nós teremos a partir das 8h30 a aula bíblica da escola dominical. Vai lá, o professor vai aqui, nós fizemos aqui muito rápido o comentário. Lá o professor tem mais tempo, certo? E você também tem a oportunidade de fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Na Escola Dominical, às 8h30 desse domingo. Todo domingo nós estamos ali na aula bíblica. Eu sou um aluno da Escola Dominical, tá certo? E na parte da tarde, lá no templo, teremos o culto dos irmãos do Haiti, né? Os haitianos, que já são convertidos, uma igreja numerosa, poderosa. E
à noite um culto festivo. Você não pode perder esse culto. Você vai ser grandemente abençoado. Ali estará o pastor Marcos Marim, de braços abertos, para receber a todos vocês. Nós também estaremos lá em nome de Jesus. Eu conto com a tua presença. Eu agradeço a tua preciosa atenção. Espero que a tua alma tenha sido edificada, tá? Nesses momentos que passamos aqui refletindo sobre a palavra de Deus. Concluindo, queremos te abençoar dizendo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Vivamos hoje como se Cristo voltasse agora. Deus vos abençoe.